alô, 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 alô. Alô, alô. Alô? Ô Marquinho, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcos? Espera aí que eu vou habilitar teu telefone. Tá ótimo. Tá. Eu vou desligar o telefone de todo mundo, né? Aí depois a gente abre, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Pessoal, só estou aguardando o Neto, que acho que deu um probleminha lá no computador dele, tá ok? Fala, Virgil. Boa noite, Dante. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Tô aguardando o Neto, que ele me avisou aqui no Zap que deu um probleminha, ele está tentando resolver lá no computador dele, tá? Tá, Vamos beleza. ter um pouquinho de E aí paciência. você? Tá tudo em ordem, estamos aqui tocando. Boa.
Fala, Neto. Tá me ouvindo? Pô, agora sim. Então tá. Justo Dante, hoje você resolveu dar pau, pô? eu vou só. Porque é o seguinte, eu tô com um problema no meu computador com a câmera. E aí, o PowerPoint que eu fiz, ele tá no meu outro computador. Então, eu vou compartilhar a tela do meu outro computador. Então, eu vou ingressar na reunião Tá com bom. dois, beleza? Você Eu que só tô manda, entrando cara. no outro. Tô entrando no outro. Tá bom. Boa. Dante, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo super bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Dá um alôzinho aí para mim. Dá um joia aí. Isso. Deixa eu ver se eu Estão ouvindo consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fone aqui. Só que o teu... Você não entrou no outro, né? Porque não apareceu o teu nome aqui. Eu já entrei lá. Só Acho que tem ele está esperando para poder. Ah, tá aqui, tá aqui. Já achei. Legal. Boa. Esse aí que eu entrei agora é que eu vou compartilhar a tela depois, tá? Não tem problema. Faz do jeito que você Beleza? achar melhor. Aliás, vai fazer do teu jeito, porque se você depender de mim para isso, você tá lascado. Que nada, pô. Tá dominando tudo aí, pô. É, sim, tô sim. Dominando nada. Tá dominando tudo, cara. Ó, o Camargo tá na tela aí, ó. Camargão tá. Camargo, Virgil, Marquinhos Camargão Sharp, tá demais. é Michele, né? Michele Pino? O Beleza. Trinca. Nós estamos numa concorrência grande hoje aí, né? Pois é, rapaz. Essas lives aí devia ter um organograma, viu? Um cronograma para não bater, porque tem muita coisa boa acontecendo, né? Verdade. E devia estar todo mundo já sempre fazendo uma programação para todo mundo poder acabar uma e começar outra, né? Então, rapaz, tá louco. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, Neto, aí a gente começa, até para a gente não perder nosso tempo aqui, que ele é precioso, né? Eu sei que você tem uma outra live aí em seguida, então vamos... Não é às 8, acho que é às 8 horas. É que eu não sei quanto tempo que a gente consegue segurar aqui, né? Ontem eu fiz com o Miguel, era 40 minutos, eu ganhei mais 20 minutos. Eles me deram de presente 20 minutos. Aí apareceu na tela. Quando tem moral, quem tem moral tem, né, Dante? Tá bom. Por isso que o meu, se eu fizer, eles acabam antes. Para com isso, cara. Você... Foi legal do Miguel, foi legal. Foi bom, sim. Eu consegui gravar, né? Estou gravando a sua também, e consegui jogar no YouTube. Para quem quiser assistir, está lá no meu canal YouTube. Depois eu passo para vocês aqui o. Então. Beleza, aqui ficou legal. Beleza. Bom, Neto, acho que a gente pode começar, né? Porque o pessoal vai entrando, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, Netão, primeiro eu queria te agradecer. Finalmente eu consegui, viu, gente? Eu consegui fazer o Neto fazer alguma coisa comigo, pô. Vocês não acreditam como esse cara é difícil. Apesar de tudo, esse cara perdeu o respeito comigo. Netão foi meu aluno na faculdade. Tenho o maior orgulho desse cara por tudo que ele já conquistou. Eu me sinto muito recompensado por tudo que o Neto tem feito, né? O Dante é o grande responsável por isso, né? Porque quando eu comecei lá, estava de monitor dele da disciplina, aí chegou o paulistano e falou, pô, preciso de um cara lá para ajudar na escolinha de basquete. Tem alguém aí?
Aí o Dante falou, pô, já que esse cara tá aqui me ajudando, eu vou falar para ele ir lá. Vai lá. Aí fui lá no Paulistano. Fiquei só 16 anos lá, viu, Dante? Pois é. Então é o seguinte, se vocês tiverem que reclamar com alguém do Neto, pode reclamar comigo, tá? Não tem A culpa é do problema. Dante. É A isso minha aí. culpa. Ele que começou toda essa história aí. E além de tudo, eu sou padrinho de casamento do cara. Quer dizer, além de Além de tudo, é lógico, é. Já que é para fazer o negócio, vamos fazer direito, pô. Já que é para ficar responsável, fica de uma vez. Já assim, se fica der problema em responsável casa, também de já vez. sei onde vou correr. Não é? Isso Se aí. der problema aqui, já sei onde eu vou. Vou aí para São Caetano e tá tudo certo. Tranquilo, pode vir a hora que você quiser. Você, a Elise e a turma toda. Mateuzinho, A Luísa. Luísa. Legal, Todo Netão. mundo. Então, de novo, obrigado, viu? Muito bom você estar aqui com a gente. E manda bala, prazer, Neto. Tá com você. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô com o telefone, o fone desligado de todo mundo. Se alguém tiver que fazer alguma pergunta, tal, faz pelo chat, porque a gente não tem muito tempo, então o Neto vai fazer uma apresentação. Se der tempo, a gente faz as perguntas. Se não der, aí a gente dá um jeito de encaminhar para ele depois, tá bom? Então, Neto, ó, a bola tá contigo. Subiu a bola. Vamos embora. Beleza. Vou aproveitar aí, mandar um abraço para todo mundo aí. Tá, Juan? Como tá? Tudo bem? Que bueno verte. O Miguel, Juan como tá Miguel todo? tá na parada aí também, ó. Todo bien, todo bien. Miguel é figurinha carimbada aí. Bom, legal. Vamos lá. Eu vou falar hoje sobre os fatores que influenciam no treinamento, né? Eu acho que são coisas bem gerais, que acho que são super importantes. Só para a gente fica muito preocupado em o que dá no treinamento, né? Então, eu acho que a gente tem que ver também alguns outros fatores que vão influenciar. Acho que todo mundo, quando vai dar um treino, fica preocupado com o quê? Eu quero dar o melhor treino. E acho que ninguém vai para o treino e fala assim, hoje eu vou dar qualquer treino, hoje eu vou lá fazer qualquer coisa. Então, sempre fica preocupado em dar o melhor treino. Para dar o melhor treino, o que é necessário para dar esse melhor treino, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder estar vendo as... Pessoal, tá vendo aí? Opa. Beleza? Pô, obrigado aí pela propaganda, hein? Propaganda não, pô. Tem que... Tá vendo? Padrinho é padrinho, né? Vai fazer uns que... Aqui é a costa. Vamos lá. Então, os fatores que influenciam aí na qualidade do treinamento. Quando a gente vai para treinar, a gente vai fazer essas perguntas, né? Muitas vezes, acho que o treinador ele só se preocupa com essa primeira coisa. O que fazer? Mas eu acho que é importante a gente também ter essas outras perguntas aqui, né? Não só o que fazer, mas eu vou treinar para quê? Eu vou treinar por quê? É importante a gente saber disso porque não é tudo igual, né? Porque às vezes você está dando um treino numa escola que tem um propósito, às vezes você está dando um treino também que na verdade nem é um treino, é uma aula, né? Mas é importante você saber o propósito daquilo que você vai fazer, o porquê que você está fazendo, para que você está fazendo. Então é importante a gente ter essa noção do que essas perguntas têm que estar na nossa cabeça antes de qualquer coisa, tá? É lógico que a gente quer começar um treino assim, a gente começa um treino assim. Eu já vou colocar sempre os exemplos do que nós estamos fazendo recentemente, tá? Com a seleção brasileira feminina. E depois, é lógico, vou dar alguns exemplos daquilo que eu vivi na minha carreira como treinador. Mas a gente sempre começa o treino assim. A gente começa o treino explicando aquilo que a gente vai dar, o propósito do treino. Todo mundo sabe quanto tempo o treino vai durar, todo mundo sabe qual a intensidade do treino. Então, todas elas sabem exatamente, ou todos, não só jogadoras, mas todo mundo que está aí, porque ali não estão só jogadoras, né? Ali está todo mundo. A gente começa explicando tudo o que vai acontecer. Então, não é uma caixinha de surpresa ali, né? Todo mundo sabe aquilo que vai acontecer, para que o treino possa terminar assim. E o treino possa terminar, todo mundo ali, é isso que a gente quer. Começar como um time, terminar como um time. Todo mundo na mesma página, tá? Acho que isso é muito importante da gente estar falando. Para isso, acho que tem umas coisas muito amplas que é fundamental. É a gente saber quais são os pilares de um time. Isso é independente daquilo que a gente vai fazer, aonde a gente vai aplicar o treinamento. Então, os pilares de um time. Na maneira que a gente está construindo uma nova metodologia, uma nova maneira de trabalhar,
É lógico que todo mundo quer ter um êxito. E quando a gente fala em êxito, não é só a gente ganhar um jogo. Às vezes o êxito é você dar seu melhor treino. Às vezes o êxito é você estar no colégio e dar sua melhor aula. Às vezes o êxito é você estar preparando melhor os seus alunos para que eles possam evoluir. Então, acho que quando eu falo êxito, é você atingir um objetivo proposto. Acho que isso é você ter êxito. Quando a gente fala êxito, é só você acha que é só vencer. Não é isso. É você atingir o objetivo proposto. E para isso, os pilares para que esse êxito aconteça são os valores, os objetivos e a determinação. Eu digo muito assim, a gente pode negociar tudo, e a gente negocia tudo. Negocia o tempo do treino, a gente negocia salário, a gente negocia tudo, mas tem coisas que são inegociáveis, que são os nossos valores. Então, a gente vai fazer parte de alguma coisa que é um pilar para você ter êxito, quando você realmente valoriza os seus valores. É uma coisa meio estranha falar assim, mas é a verdade, né? Quando a gente consegue valorizar os nossos valores, a possibilidade de você ter um êxito, atingir os seus objetivos é muito grande. E é lógico, como a gente está falando de metas, objetivos, propósitos, isso você também tem que saber o que você vai fazer. Para você dar um treino, você tem que saber o que você vai fazer. Então, os objetivos. Se você vai para fazer qualquer coisa e você não sabe o que você vai fazer, você não sabe seus objetivos, não sabe o seu propósito, então fica complicado, né? Fica complicado para você atingir para você ter êxito. Só um minuto, só um minuto. Desculpa. E também a determinação. Você está determinado. Quando você está determinado a atingir aquele objetivo, respeitar os seus valores, a possibilidade de você ter êxito é muito grande. Então, a gente colocou aqui, eu falo a gente porque essa é uma coisa que é discutida muito entre as comissões técnicas que a gente participou, né, entre as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, tem coisas que a gente discute muito, por isso que eu falo sempre, eu gosto de falar nós, né? Então, essas coisas são as coisas que a gente entendeu como pilares para a gente conseguir ter êxito, né? São os valores, objetivos e a determinação. E uma coisa fundamental é isso aí, cada um saber o seu espaço dentro do seu programa. Cada um tem que saber a sua função. A gente viu ali muita gente, né? Naquela foto onde estava todo mundo no treino, a gente viu muita gente. Então, ali, cada um tem que saber o seu espaço. Uma coisa bem interessante, quero aproveitar para falar isso, já que a gente está com alguns treinadores, eu vejo assim hoje, né? A gente está num momento hoje em que todo mundo está saindo um pouco fora da sua caixinha ou da sua casinha e começando a olhar um pouco mais o todo, né? Até porque a gente está sendo meio forçado a fazer isso, porque a gente não consegue dar o treino para o nosso time, a gente não consegue estar em contato sempre direto com o nosso clube. A gente tem um tempo mais livre agora. Esse tempo livre está permitindo que a gente comece a olhar e... Então, não é casualidade que agora a gente está vendo vários movimentos preocupados com coisas que, por exemplo, o Dante está falando há 20 anos atrás. Formação de treinadores, são as condutas dos atletas, as terminologias. Então, agora parece que a gente descobriu o mundo. Sabe o que acontece? Na minha cabeça, isso está muito assim. Sabe o avestruz, quando coloca aquela cabeça debaixo da terra? Só para cuidar dos ovos que eles colocam ali? Agora parece que o avestruz tirou a cabeça e começou a olhar em volta e falar, caramba, mano, tem alguma coisa acontecendo fora aqui, a não ser meus ovos. Entendeu? Desculpa o termo, mas é praticamente isso. A gente é muito preocupado, e eu me incluo nisso, viu? Quando eu treinei o Flamengo, quando eu treinei as outras equipes, eu também fazia isso. A gente fica com a cabeça ali preocupado só com os nossos ovos. E esquece de olhar que em volta tem muita gente que está dependendo do nosso trabalho. Agora, a gente está vendo isso. Então, são vários movimentos. Só que a gente precisa saber o nosso lugar. A gente precisa saber e respeitar uma coisa que eu acho fundamental em qualquer entidade, que é isso. Hierarquia. Se a gente não respeita a hierarquia num time, numa empresa, numa escola, em qualquer lugar que a gente vá, na nossa casa, né? Você imagina nossos filhos entrando aqui, pai, faz um negócio aí, não sei o que, ela começa a... Ei, para um pouquinho, cara. Não é assim que funciona o negócio, não. Não é assim que a banda toca. Então, eu acho que em tudo a gente tem que ter esse entendimento de que a hierarquia ela é importante para que a gente possa sistematizar todos
as nossas ações, as nossas condutas. Acho que isso é super importante. Eu estou fazendo toda essa coisa geral porque sem isso não adianta você falar de treinamento aqui. Eu acho que isso é o que vai nortear tudo aquilo que nós vamos falar. Outra coisa importante, já que a gente está falando de terminologia, é saber que essas coisas são diferentes. Formar e ensinar. Às vezes, tem um profissional que faz essas duas coisas simultaneamente, né? Ele forma e ensina, mas nós temos que saber que são coisas diferentes. Porque formar é uma coisa mais ampla. Você forma a pessoa, você forma a atitude, você forma o equilíbrio emocional, isso é formar. E ensinar, você ensina lá o conceito, ensina a técnica, ensina a tática, ensina a preparação física, né? Então, você trabalha com as capacidades e as habilidades. Então, são duas coisas diferentes. Formar e ensinar. Por que eu estou falando isso? Porque essas duas coisas estão muito relacionadas ao treinamento. Elas estão relacionadas e a gente não pode dissociar isso. Nós não podemos desmembrar essas duas coisas, de formar e ensinar. Então, a gente tem que começar a fazer alguns questionamentos. Nós vamos ter o objetivo e o propósito de formar ou de ganhar? Essas são coisas que nós temos que estar muito cientes, responder algumas questões antes da gente falar de treinamento. Porque senão você treina sem propósito, você treina sem meta. Então, você vai treinar para formar ou para ganhar, né? Você está fazendo o seu jogador, o seu aluno entender que ele, mais um companheiro, eles formam uma equipe e que se você só trabalhar aspectos individuais, você não está trabalhando um aspecto coletivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se eu fosse voltar a treinar categorias de base, e eu treinei muitos anos, hein? Falei lá no começo, falei, Dante, eu fiquei 16 anos no Paulistano. Eu fiquei 6 anos, ou 5 anos, eu fiquei com a equipe adulta. Os outros 10, eu fiquei com categoria de base. Eu trabalhei com formação. Eu trabalhei com categoria de base todo esse tempo no Paulistano. Então, será que nesse tempo, a gente se preocupou com a equipe ou a gente se preocupou em trabalhar individualmente cada jogador da equipe? É diferente. E nesse período todo, se eu tivesse que voltar a trabalhar com essas categorias de base, eu trabalharia de forma completamente diferente. Hoje, por exemplo, eu estava falando isso com o Virgil. A gente teve uma reunião de manhã e eu estava falando isso para ele. Falei, cara, e uma das coisas que me fez pensar isso foi uma entrevista que o Marcelinho Huertas deu muito recentemente. E eu tenho um orgulho de ter trabalhado com o Huertas. Desde escolinha, quando ele era escolinha, até adulto. Eu tenho esse orgulho de ter trabalhado com ele. Mas agora eu vou começar a evitar falar isso. Por quê? Porque eu estava escutando outro dia, eu já estava tendo uns questionamentos sobre isso, como eu trabalhava na base, que não condiz muito com o que eu acredito hoje. E eu estava escutando ele falar e apareceu uma pergunta para ele, falando assim, quando você chegou na Europa, que foi adulto, ele chegou adulto, quando você chegou na Europa, o que você viu de diferente? Ele falou, cara, eu vi que era uma leitura de jogo diferente. Eu tive que aprender a jogar nessa leitura. Eu tive que aprender a ter essa leitura. Eu tive que aprender a jogar nesse conceito coletivo. Eu falei, cara, então ele ficou comigo de escolinha até adulto e ele não aprendeu o jogo? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado de dar tanto fundamento, e o fundamento eu não acho errado, não. Pelo contrário, acho que tem que ser trabalhado e trabalhado muito bem. Mas como usar esse fundamento? Será que o jogador entende essas coisas que você tem que... né? O que eles precisam? Eles precisam competir para que eles possam melhorar e avançar. Eles precisam dessas coisas, né? E como vão fazer isso? A gente tem que entender que, às vezes, um talento ele não vai ser suficiente para que garante que você tenha um excelente trabalho. Por quê? Porque se você depender do talento, o dia que você não tiver um talento, o seu trabalho vai por água abaixo. Então, nós temos que depender do trabalho. Eu vejo muitas equipes que elas são campeãs porque tem um jogador que ele destoa nas categorias de base. Ele destoa, ele arrebenta, ele faz 50, 40, 60, 70 pontos no jogo e ele ganha sozinho. E equipes que trabalham para que ele receba a bola e acabou. Aí eu fico pensando nesses outros. Como eles vão jogar quando esse jogador não estiver? O que eles vão ter que fazer? Então, o que nós estamos trabalhando? Né? O que nós estamos formando? O que nós estamos ensinando?
essas são as questões que a gente tem que pensar na hora da gente elaborar o nosso treino, né? A gente tem que saber isso, né? Que eu tenho como exemplo, bem prático, um exemplo, que muita gente falava o seguinte: a Argentina, depois da geração dourada, ela acabou. Vai acabar, não vai ganhar mais nada. Ela ganha porque tem a geração dourada, né? Só que agora, com um jogador da geração dourada, ela conseguiu ser vice-campeã, chegar numa final de campeonato do mundo. Então a gente vê que existe ali um trabalho, e é um trabalho de formatação da maneira de trabalhar. Então a gente vê isso, uma linha, porque na geração dourada, muitos dos que jogaram esse campeonato mundial, eles estavam no mini basquete, eles estavam na escolinha, eles estavam na categoria de base. Então existe uma formatação da maneira de jogar, isso é trabalho. Porque assim, quando você tem um trabalho sólido, você consegue ter um resultado, esse sim, 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 sim. É assim, ó, o talento, quando você tem o talento, você ganha, ok. Quando você não tem, você não ganha. Aí quando você tem o talento de novo, são as gerações, né? Não, essa geração é boa. Quantas vezes a gente escutou falar isso? Não, o Brasil, isso aí foi bem porque essa geração é boa. Pô, mas acho que a gente tem que depender da geração, então? Tem que pedir para o Papai do Céu colocar na nossa mão os melhores jogadores, senão a gente não vai ganhar? É isso? Cara, então, peraí. Então você não precisa ser um bom técnico. Você tem só que ser um cara que vai pedir a Deus para que venha na sua mão um grande talento, para você poder ganhar, né? Ao passo que, se você tiver sempre um bom trabalho, a possibilidade de você ganhar é maior. Então, é por isso que eu coloquei. Aí, as perguntas que a gente tem para fazer, né? Nós temos os jogadores. Os jogadores estão preparados para tudo? O que você está ensinando, o que você está dando no seu treino, eles estão preparados para ter uma ação do jogador diante de um defensor, diante de um espaço? Um jogador diante de uma combinação de espaço e defensor, de companheiro. Então, a maneira como você trabalha os fundamentos, como que você está trabalhando isso? Estava falando hoje isso para o Virgil. Às vezes eu vejo muita gente ensinando a melhor técnica do passe, extensão de cotovelo, flexão do punho, a melhor posição de arremesso, tal. De uma forma isolada. Outro dia eu escutei da gente treinar arremesso sem o aro. Meu Deus! Mas e depois? Como é que você vai arrumar isso? Entendeu? Eu acho que não. Você tem que preparar o jogador para que ele execute exatamente onde ele vai precisar. Então ele precisa fazer o arremesso para quê? Para fazer cesta. Então como é que você tira a cesta? É uma opinião, né? É uma opinião particular. É o que eu acredito, né? É a mesma coisa que você ensinar, por exemplo, um passe sem bola. Como que você ensina o passe sem bola? Não, mas eu quero ver a mecânica do braço, extensão do cotovelo, a flexão do punho. Cara, sem a bola, e a hora que você tiver a bola, será que ele vai fazer esse movimento dessa mesma forma? Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas situações. É lógico, trabalhar o fundamento, mas o fundamento combinado. O Dante já falava muito isso, né? Dos exercícios sincronizados, né? Do livro do Dante, lá, aquele livro branquinho que ele tinha lá, que é referência, acho que para todo mundo, né? É exatamente isso, né? Os exercícios sincronizados, a combinação dos fundamentos dentro de uma situação de jogo. Então, isso é super importante. E aí a gente vê quais são as bases de sustentação da formação do atleta, né? Eu tenho que pensar isso no meu treino, né? Porque eu tenho que pensar nessas bases. Quem compõe essa formação do atleta? Porque se eu estou treinando para quê? Ou para formar ou para desenvolver o atleta, ou o aluno, né? Então, quais são as bases? É importante isso. Bom, é simples, né? Se a gente pegar só o atleta aí e tirar o formador, o treinador e a família, cara, o atleta é uma pirâmide invertida. Ele não se sustenta sozinho. Ele não se sustenta. Ele vai cair. Então, a gente precisa de alguém que sustente o atleta. Quem são? É o treinador, é o formador, que às vezes é a mesma pessoa. Então, ele tem que fazer essas duas funções. E uma coisa que a gente não pode esquecer é a família. Outro dia eu participei de uma Copa do Rei, já há algum tempo, acho que foi 2010, que foi em Bilbao, e eu fui numa Copa do Rei e tinha lá algumas palestras. E eu fui, que era uma palestra do responsável pelas equipes de base do Barcelona. E ele falava o seguinte, que quando ele contrata um atleta para a categoria de base, o contrato dele é com o atleta e com a família do atleta. Por quê? Porque não adiantava nada ele passar todos os conceitos, todas as coisas. Se quem ia cuidar realmente do atleta é a família.
Então, a gente não pode alejar a família do processo de formação do atleta. É uma base de sustentação do atleta. Tá? Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento, que a gente tem que saber qual é o papel. Cada um tem que saber o seu papel. E aí a gente pergunta, qual que é o papel do treinador? Qual é o papel do professor? Ele tem que ser um gestor de pessoas. Então, durante todo esse tempo que eu estou vivendo no meio do basquete aí, eu tenho buscado qual é a função do treinador. Isso me fez pensar e me fez chegar a uma conclusão. É muito importante a gente ter o conhecimento. Muito importante. Mais importante que ter o conhecimento é saber como você lida com esse conhecimento. Como você passa esse conhecimento. Ontem o Miguel falou algumas coisas em relação a isso. Às vezes é muito importante você saber várias situações táticas e tudo mais. Mas como você passa isso? O que está acontecendo com as pessoas que fazem parte do seu grupo de trabalho? Sejam eles pessoal do staff técnico, sejam eles os dirigentes, sejam eles os jogadores, seja a pessoa que limpa a quadra. Por quê? Porque se você chegar um dia no ginásio e a quadra estiver suja, você não consegue dar treino. Então a gente tem que estar fazendo a gestão dessas pessoas, a gente tem que ter a noção disso. Então quando a gente se programa lá para dar o treino, ok, você tem que se preparar, você tem que saber o que você vai dar, por que você vai dar, como você vai dar, é muito importante. Muito mais importante é você saber como você vai fazer isso, como você vai lidar com essas pessoas, saber se ela vai estar bem, se está tudo bem, se não está, o que você pode ajudar. Acho que esse é um fator fundamental para que as coisas possam dar certo. Quer falar, Dante? Você falou essa coisa das pessoas, é só um exemplo, até uma brincadeira, na verdade, né? Eu lembro quando eu estava fazendo, acho que um curso técnico, qualquer coisa assim, mas isso há muito tempo, né? Logo que eu me formei e eu comecei a trabalhar. Aí eu não lembro exatamente quem foi o professor, não lembro, não vou lembrar, mas era um técnico importante aí. Aí ele perguntou para a gente, né, quem que era a pessoa mais importante no nosso entender, quem era a pessoa mais importante. Oh, é o técnico, é o preparador físico. Ele falou, nada disso. O cara mais importante é o porteiro do clube. Se ele não deixar teu atleta entrar, você não dá treino. É, exatamente. Já pensou você preparar tudo? Cara, hoje eu vou fazer o treino porque eu sei tudo aqui, vou trabalhar uma defesa next, vou fazer um jump, vou fazer não sei o que, pô, estudei pra cá, chega lá, o clube fechado. Pô, cara, é verdade, tem razão. Ou o cara que tem a chave do armário da bola, né? Exatamente, senão você não tem treino. Então, eu acredito muito que é muito importante você ter o conhecimento, porque eu acredito muito também que o conhecimento ajuda você a ser um melhor gestor dessas pessoas, né? Porque o conhecimento te ajuda, te dá subsídios para isso. Então, acho que é muito importante a gente ter isso. E agora vamos entrar na qualidade do treinamento. Então, é uma coisa que até foi esse gráfico aí, né, Dante, que a gente falou numa palestra lá no Sesc. No Sesc, uma coisa aqui. Que foi bem legal. O Dante Isso. até foi bem assim, enfático, falar, cara, muito legal isso, e falou, cara, vamos pensar mais nessas coisas, porque realmente é isso que influencia. A gente, quando vai treinar, e a gente já sabe tudo isso que eu falei antes, a gente já sabe tudo. Vamos ver o que tanto influencia para que você dê um bom treino. Então, é claro que a primeira coisa que influencia é o desempenho do atleta. Se o atleta não tiver um bom desempenho, você vai chegar no final do treino e falar assim, cara, meu treino foi uma merda. É verdade ou não é? Você vai falar assim, meu treino não teve qualidade nenhuma. Então, o desempenho do atleta, se você tem atletas que conseguem desempenhar bem, né? Isso está muito relacionado com essas coisas aqui, né? Com o conhecimento e personalidade do treinador também. Por quê? Se o atleta tem um bom desempenho, o técnico não tem uma capacidade, e a gente está falando desse conhecimento que a gente falou antes, né? Ou então ele não se relaciona, o treinador não se relaciona. Cara, isso é uma coisa que influencia na qualidade. Parece que o treinamento fica xoxo. O atleta não está achando muito legal o treino, né? Então, conhecimento e personalidade do treinador. Aqui eu quero corrigir uma coisa, que eu acho que além do conhecimento e personalidade do treinador, eu acho que também tem que ser das pessoas que estão diretamente ligadas ao treinamento. Como, por exemplo, o preparador físico, como, por exemplo, os assistentes técnicos. Vou dar alguns exemplos do que a gente faz na nossa seleção. A nossa seleção, antes de todo o treino, às vezes quando a gente dá 2 períodos de treino, a gente faz essa reunião
sempre, 2 vezes. Então a gente faz uma reunião antes do treino, para a gente saber o que nós vamos fazer no treino e saber a função de cada um. E depois a gente faz uma reunião antes do próximo treino, para saber o que nós vamos fazer no próximo treino. E no final do dia, a gente faz uma reunião de avaliação. A gente chama o preparador físico para a gente avaliar. A gente assiste o vídeo do treino, que a gente filma todos os treinos. Então, são coisas que a gente usa para garantir a qualidade do treinamento. Então, o conhecimento e a personalidade do treinador e das pessoas que estão diretamente ligadas ao treinamento é importante. Por exemplo, eu posso ter uma personalidade que eu tô ali, cara, só dando porrada. Se os assistentes, o preparador físico, que faz parte diretamente do treinamento, ele também continuar porrada, o treino vai ser ruim. Vai chegar no final, vai ser aquele treino pesado, aquele treino com clima hostil, vai ser ruim. Se tá todo mundo conectado, os assistentes, o preparador físico, viu? Falar, cara, o Neto hoje tá xarope, cara. Ele chega no jogador, olha, é o seguinte, faz assim. Fala de um jeito diferente, talvez tenha uma percepção melhor. Então, a qualidade do treino vai fazer com que seja melhor. Então, é importante esse conhecimento e a personalidade das pessoas envolvidas. E aí, a capacidade do atleta. Que a capacidade do atleta está diretamente relacionada a essas 2 coisas. A capacidade do atleta, a herança genética, claro, porque não adianta nada. Você vai lá, eu vou fazer um treino, beleza, tudo, mas aí você vê que o atleta, cara, não tem coordenação. Quando eu falo de herança genética, estou relacionando mais as capacidades físicas. Ele não tem uma coordenação, ele não tem equilíbrio, ele não tem velocidade, ele não tem resistência de força para fazer uma defesa. Então, você vê que a qualidade do treino não vai ser boa. Você não vai conseguir dar um bom treinamento. Então, isso está influenciando, sim, na qualidade do treinamento. E a motivação. Se você pega um grupo que está desmotivado, é simples, cara. Fala assim, pô, o grupo derrubou o treinador. Por quê? Porque não estava motivado. O grupo não estava motivado. Ele vai treinar sem motivação, vai jogar como? Sem motivação. Então, a motivação é importante. E quem é responsável por isso? O gestor de pessoas. Quem é o gestor de pessoas? É o head coach. É o técnico que é o responsável por isso. Né? Então, ele tem que ter essa percepção de saber, cara, hoje o pessoal não está motivado. Aí vai lá, Diego, você que é preparador físico, você sabe aí lidar com a situação. Pô, vai lá, faz alguma coisa que vai deixar elas mais ligadas. A gente sabe muito isso, porque quando a gente faz um planejamento, e no planejamento a gente sabe que vai ser muito difícil aquela semana, na sequência de 3 treinos duros, a gente sabe que o 4º vai ser ruim. Elas vão estar cansadas, vão expressar esse cansaço. A gente já sabe que não vai render, mas a gente tem que deixar o treino produtivo. Então, o que o Diego faz? Ele vai lá, dá uma brincadeira no começo do treino, ele dá um jogo lúdico. Adulto, estou falando isso. Imagina, então, isso aí com a criançada. Imagina isso na formação. Então, a gente entender que a motivação faz parte. Se eu sei que o grupo não vai estar motivado por algum aspecto, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar esse ambiente. Vou dar um exemplo bem recente que aconteceu. A gente agora, nessa última etapa de treinamento para o Pré-Olímpico Mundial, a gente teve um problema com a arena. A gente estava treinando na Arena Olímpica e a gente teve um problema. E a arena foi fechada, né? Por aquele problema que teve político, a arena foi fechada. Nenhum espaço poderia ser usado no Rio de Janeiro que não tivesse lá, e a arena foi um deles, foi fechada. Nós chegamos para treinar, a polícia falou, vocês não podem entrar aqui. Bom, mas nosso material está todo aí, vocês podem entrar para pegar o material e tem que sair. Se imagina isso aí. Eu falei para os caras, bom, a gente tinha uma quadra? Tinha, porque a gente já tinha pensado que poderia acontecer isso. A gente só não sabia que iria acontecer na hora da gente ir para o treino. E a outra quadra que a gente tinha era no Vasco, que ficava a 1h30 de ônibus do Rio de Janeiro para chegar até lá. Essa era a quadra que a gente tinha arrumado. Se a gente soubesse isso na hora do almoço, esse foi o treino da tarde, a gente ia direto para o Vasco. Mas a gente ficou sabendo na hora do treino. Então, você imagina, as jogadoras todas de tape, ou seja, todas com bota de esparadrapo, elas todas já, a gente com planejamento já para fazer, com tudo isso, a gente conversou, falou, cara, nós vamos sair daqui agora, nós vamos chegar lá no Vasco daqui 1h30. Nós vamos demorar depois para voltar.
1 hora. E o nosso treino do dia seguinte tem que ser um treino bom, que era de manhã. Nós vamos chegar aqui para jantar umas 9, 9 e pouco da noite. Elas vão dormir meia-noite, para a gente acordar às 8 da manhã e ir pro Vasco. Cara, vamos cancelar esse treino. Cancelamos o treino. Esse cancelar o treino, porque se eu fosse até lá, se imagina como ia estar a energia do time, de todo mundo. Aí você tem que pensar numa coisa maior, que é de você chegar lá na quadra e não ter esse rendimento. E no dia seguinte, você ainda perdeu o seu treino também. Falei, então, entre perder 2 treinos e perder um, vamos perder um. E vamos deixar esse treino próximo ser melhor. Foi o que aconteceu. A gente decidiu isso, voltamos pro hotel. Gente, descansa aí. Agora, amanhã o bicho vai pegar. Amanhã de manhã nós vamos treinar mais firme. E deu certo. Entendeu? Foi um puta treino que a gente deu no dia seguinte. Então, a gente ter isso na nossa cabeça. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu preparei o treino. Eu tenho que dar o treino, tá aqui no planejamento. Cara, mas tem outros fatores que... Porque, na verdade, você não quer dar um treino. Você quer dar um treino com qualidade. Isso é importante, né? É isso que nós estamos discutindo. Os fatores que influenciam na qualidade do treinamento. A outra coisa, é lógico, eu estava falando até agora, são estruturas e equipamentos. Às vezes a gente dá isso como desculpa, né? Pô, mas a minha quadra é isso, a minha tabela é assim, a minha bola é desse jeito. Eu assim, falando em termos de seleção adulta, desde que eu assumi a seleção brasileira adulta feminina, que muita gente reclama, né? Reclamava antes, que agora todo mundo quer a seleção, agora todo mundo quer trabalhar com feminino. Impressionante, legal. Pelo menos acho que alguma coisa boa a gente já fez. Que agora o que tem de gente querendo trabalhar com feminino não está escrito. Mas bom, ótimo, excelente. Alguma coisa boa a gente fez pro basquete feminino. Então, desde que a gente começou, justamente pelo apoio que a gente tem do Comitê Olímpico, as estruturas que a gente teve foram só melhorando. A gente começou com o treinamento para o Pan-Americano. Depois, quando a gente fez o treinamento para a Americup, a gente já teve, podendo usufruir das avaliações que o Comitê Olímpico dava para a gente. Então, a gente usou todo o subsídio que o Comitê Olímpico podia dar para a gente foi usando. Né? E coisas de primeiríssimo nível. Né? Exames que, por exemplo, as meninas nunca tinham feito na vida. Né? Com 30 anos, nunca tinham feito. Então, a gente conseguiu tudo isso. E quando a gente chegou para o treinamento, para a última etapa, a gente estava muito bem amparado. Então, em relação à seleção, e antes da seleção, eu falo que eu trabalhei no Japão, que isso aí nem se fala, não posso nem falar nada em relação a isso, né? Que, putz, é uma coisa impensável, né? As coisas que a gente tinha lá era incrível. E depois, antes disso, foi no Flamengo. Então, eu passei por situações que a estrutura e equipamentos garantiam que a gente tivesse a qualidade de treinamento. O Flamengo, a gente, na verdade, foi mudando isso. O Flamengo praticamente não tinha, e hoje tem muita dificuldade ainda da quadra. Né? Hoje eu vi o Diego falando, por exemplo, que teve uma chuva lá, que eles perderam a quadra, que é complicado, que a quadra custa quase R$1 milhão. Então, é uma coisa complicada. Mas a gente conseguiu ter subsídios para isso. Isso por quê? Porque a gente criou uma maneira de trabalhar que as pessoas viram a necessidade de ter bons equipamentos, de ter boa estrutura. Então, se a gente ficar só chorando, pô, não tenho isso, não tenho aquilo, você perde uma oportunidade de convencer as pessoas da importância de você ter uma melhor qualidade. E se você não tiver, não vai impedir de você ensinar, formar as pessoas, porque os valores, os objetivos, a determinação, ela é independente da estrutura e do equipamento. É lógico, se você tem mais, a possibilidade, o seu esforço talvez seja menor, mas não impede de você fazer isso. Uma outra coisa... Neto, é só dar um alô para o pessoal, que eu não sei em que momento que a transmissão pode cair. Não, o Dante, eu acho que não vai cair, porque apareceu um aviso aqui que você foi contemplado aí por um tempo ilimitado. Então, para mim não apareceu aqui, não. Então, eu acho que as pessoas receberam. Vocês não receberam aí? Sobre esse aviso? Não apareceu na tela para vocês? Eu recebi. Então, tá bom. Então, vamos lá. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Manda bala, porque tá muito bom, tá? Beleza. Tá. Eu acho que assim, se for 1 hora, acho que tem mais 15 minutos, eu acho que dá para eu concluir aqui. Não, mas tranquilo. Se não vai cair, tá tranquilo.
Não, tá acabando. Tá vendo? Bom, aí A gente tá moral é falando- sua agora, né? Eu nem recebi esse negócio aí. Os Ó, um caras monte de viram gente que era recebeu. você e falaram, não, É que para você nem precisa, falar assim, cara, esse cara tem tanta moral que é melhor nem avisar ele, deixa ele falando. Tá bom. Bom, aí é lógico, é isso que a gente estava falando das competições, né? A competição, ela também, lógico que a competição, ela influencia sim na qualidade de treinamento, porque você falar para sua equipe que você tem uma competição, ela está muito mais motivada, ela vai se esforçar mais, ela sabe que é uma corrida contra o tempo até chegar à competição, às vezes tem uma disputa de posição. Por exemplo, na seleção, a gente tem na seleção uma disputa por posição. As meninas não sabem, até porque, por exemplo, como a gente era um trabalho novo, como a gente chegou lá, e eu nunca fui do feminino, eu estava conhecendo as meninas com uma proposta nova, então ninguém se sentia garantida ali, né? Todo mundo ficava, às vezes vinha a fisioterapeuta me falar, a Bel vinha falar para mim, nossa, a fulana lá tá morrendo de medo. Acho que a última pessoa que eu penso em cortar é ela, mas ela tá pensando já, assim, caramba, eu preciso... Então, elas têm essa cobrança, que eu acho muito saudável se souber lidar com isso. Porque isso aí acontece na nossa vida, no dia a dia. Então, acho que isso é muito saudável. Então, a competição, ela ajuda muito na qualidade do treinamento. Por isso eu digo, a competição não é só você participar de uma liga, não é só participar de uma... Você pode, por exemplo, eu não tenho dinheiro para poder disputar um campeonato escolar. Eu não tenho... Ok, mas você pode pegar um telefone e ligar para vamos fazer um amistoso? Semana que vem, ok, você está motivando e dando um objetivo para os seus treinamentos durante o dia, né, durante a semana. Então, acho que são maneiras da gente lidar com essa situação. Se a gente acha que a competição é importante, não estou falando que aqui, para a gente ter uma qualidade de treinamento, a gente precisa jogar o NBB, que a gente precisa jogar a LBF, que a gente precisa jogar o Sul-Americano. Não, eu estou falando da gente ter uma competição. Essa competição pode ser uma competição entre escolas. Eu acho que isso também é saudável, tá? E por último, aí, uma outra coisa que influencia diretamente, eu deixei até por último, propositalmente, é essa conexão com as ciências auxiliares. E aí vai falar assim, pô, mas na seleção... Eu vou falar do caso da seleção, das equipes de nível, mas eu vou falar também que isso pode ser trabalhado em outros âmbitos também. Em um âmbito escolar, no âmbito de categoria de base. Se a gente acha que é importante a gente ter essa conexão com as ciências auxiliares, o que são essas ciências auxiliares? Teoricamente, essa equipe multidisciplinar, outros já têm outros nomes, hoje é transdisciplinar, sei lá. Existem outros nomes hoje, mas eu vou falar de multidisciplinar porque é uma coisa mais conhecida, esse termo mais conhecido. Ou seja, é a ajuda de outras ciências, de outros profissionais especialistas daquilo que o treinador não é. Então, por exemplo, o Diego está trabalhando comigo há 14 anos. Aonde eu vou, eu levo o Diego. Por quê? Porque, na minha opinião, a preparação física para que os meus atletas executem a proposta de jogo que eu tenho para o meu time, ela é fundamental. Então, existe um cara que é especialista nisso, que é o Diego, e eu sei que ele vai deixar a minha equipe em condições de executar aquilo que eu desejo tecnicamente, taticamente. Tá? Então, essa é uma conexão. Aí você fala também, por exemplo, dos preparadores, dos fisioterapeutas, do médico. Um exemplo, recentemente, que aconteceu na seleção, né? A Tainá teve uma lesão logo no começo. A gente não sabia se ela poderia ou não participar. Eu fui no médico, doutor, o que você acha? Ela pode ou não? Ela falou, Neto, eu consigo deixar ela preparada para jogar lá na França. Durante todo esse tempo, a gente vai recuperar ela e lá na França ela vai poder jogar. Aí eu vou no Diego. Diego, você acha que ela vai perder muito? Diego, não vai perder. Porque é pouco tempo, são 15 dias. Ela não vai perder. 15 dias não vai dar destreinamento porque nós vamos estar fazendo alguma coisa com ela. Nós vamos estar só diminuindo a carga dela, mas ela não vai estar destreinada. Ok. Fui na fisioterapia. Como é que é isso aí? Vocês conseguem? Não, a gente vai fazer um treinamento intensivo com ela, uma fisioterapia intensiva, a gente vai fazer papapá. Ok. Eu confiei nas ciências auxiliares, que ela poderia jogar. Bom, resumindo, no último jogo contra a Austrália, tudo bem que a gente não conseguiu a vaga, mas isso foi por outros motivos. Mas a gente jogou de igual para igual com a segunda do mundo, que foi a Austrália, jogando inclusive até alguns momentos na frente, né?
principalmente logo ali no final, eu acho que faltou para a gente um pouco de, como diz o Diego, de tutano, né? Para a gente aguentar aquele ritmo que a Austrália estava colocando na gente. A Taina jogou 30 e poucos minutos. Você imagina se quando ela machucasse, eu falei, puta vida, eu. Fala assim, não, ela tá cortada, é uma lesão, não, tá cortada. Cara, eu não teria uma jogadora importante. E não só para aquele momento, mas para o processo da seleção. A Tainá não é importante só para a classificação para Tóquio. Até porque a classificação de Tóquio não determinava se a gente ia continuar ou não o trabalho. Eu não coloquei essa condição em nenhum momento. Quando eu aceitei ser técnico da seleção brasileira, em nenhum momento eu coloquei que o objetivo principal era era classificar para Tóquio. Não. Tóquio era um processo, fazia parte do processo. A gente estava falando de um processo de médio e longo prazo. Eu não acredito que médio e longo prazo são 5 meses, 6 meses. Então a gente está falando de uma coisa de largo prazo. E a Olimpíada de Tóquio era uma possibilidade que a gente tinha, sim, que a gente não conseguiu. Mas eu acho que a seleção mostrou uma evolução, que agora a gente tem que seguir com essa evolução para conseguir coisas maiores. Disputar um campeonato mundial com dignidade, uma próxima Olimpíada com dignidade, que as outras gerações venham forte. Então, eu acho que é um trabalho muito mais amplo. Então, para isso, a gente precisa de ciências auxiliares. Por exemplo, a gente faz um trabalho que o Virgil faz muito bem, que é um trabalho de scout. Então, é um trabalho que o Virgil faz muito bem. O que acontece? O Virgil, quando ele faz esse trabalho, ele precisa de pessoas que entendam do software que ele está usando, das coisas que ele está usando, né? Então, o Virgil precisa disso. Ele foi buscar, falou com as pessoas do COB, o COB que tem pessoas especialistas nesse software, ensinou ele a trabalhar com esse software. Ou seja, isso ajuda a gente a melhorar. Em termos escolares, em termos de categoria de base, eu acho que é bem possível você ter um relacionamento com alguém que tem esse conhecimento. Por exemplo, eu estou com o Diego há muito tempo. Eu conheço muitas pessoas de categoria de base que pedem auxílio para ele. E ele dá esse auxílio, sem problema nenhum. Então, a gente não é só custo financeiro, é relacionamento. Porque uma orientação, a gente se ajuda. Então, a gente tem que ter essa conexão. Não achar que, eu sei tudo, eu vou fazer tudo. Não, se a gente pode ter, vai melhorar o seu treinamento. Por quê? Se você sabe as cargas de treino que você vai dar, o seu treino vai ser melhor. Porque se você fizer um treino forte, o outro vai ser fraco, você tem que fazer esse treino fraco não ser improdutivo. É diferente. É um treino de, talvez, volume menor. Você não vai treinar 1h30, você vai treinar 40 minutos. Mas vai treinar com uma boa qualidade. Vai chegar no final do treino todo mundo motivado. Pô, que treino legal, boa. Beleza, gente, agora a gente vai para casa. Às vezes ela fala, bom, mas como eu vou para casa? Não, eu quero treinar mais. Não, tranquilo que amanhã o bicho vai pegar. Então, são coisas que as ciências auxiliares, elas ajudam. E é isso. Esse é um exemplo. Essa aí é a nossa equipe que a gente tem, que a gente trabalha na seleção. Então, a gente tem a Bel, que é a fisioterapeuta, junto com a Jordana. A gente tem uma massoterapeuta, que é a Ju. Aqui não está aparecendo a setinha, senão eu mostraria para vocês. O Dr. Paulo, o Bruno, que é responsável pela parte administrativa, que é o nosso gerente. A Adriana, que é a diretora aí do basquete feminino. Diego, Camargo, Virgil. Né? A gente tinha, por exemplo, o Rafa durante os treinamentos, que ajudou bastante a gente, auxiliando o Diego, Rafa Bernadelli, que ele é o preparador físico das categorias de base. Então, a gente vai colocando pessoas conectadas para que a gente consiga evoluir com essas ciências. Além, claro, de todo o staff da Confederação e do Comitê Olímpico, que indiretamente auxilia a gente em todos os sentidos. Então, e aí, uma coisa super importante que eu queria compartilhar com vocês e que eu acredito demais, que é isso, né? Se você colocar atletas olímpicos, né, 7 atletas olímpicos num barco, se o 8º não tiver em sincronia com os outros, se ele estiver um pouco fora de ritmo ou fora do foco, não tem a menor dúvida, você vai chegar em último lugar numa competição. Então, tudo isso que eu falei para vocês, quando a gente fala de ciências auxiliares, de gestão de pessoas, é justamente para que todo mundo esteja no mesmo barco, mas remando para o mesmo lado. E numa sincronia. Porque eu posso falar assim, esse time aí,
Tá todo mundo no mesmo barco. Essa é a coisa que a gente fala. Não, gente, agora todo mundo no mesmo barco, beleza. Dá um remo para cada um e fala rema de qualquer jeito. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai sair do lugar, porque vai cada um remar para um lado, e não é porque tá sem força para remar. Tá remando forte, só que cada um de um jeito. O barco vai fazer assim, ó, bum, 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 capaz de entrar um monte de água no barco e todo mundo morrer afogado. Então a gente precisa de um timoneiro. A gente precisa de uma sincronia. A gente precisa de uma linha. A gente precisa de algumas determinações para que a gente possa, de uma certa maneira, ir para onde a gente quer. Tá? Então essa é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, bem importante, porque depois de tudo isso, quais são os planos de ação? Como que a gente vai agir? Né? Aí tá aí algumas das coisas que a gente faz. É a gente conversar, é a gente explicar, é a gente dar o treino. Não é só lá, faz isso, faz aquilo. Não, tem algumas coisas que a gente faz que é de justamente explicar. Explicar para a Débora, por exemplo, que Débora, a jogada é assim, você precisa fazer isso, olha isso. É conversar com a Paty, que está com uma cara super amiga para mim, né? Ali, como ela está feliz conversando comigo, né? A cara dela ali embaixo dá para ver que ela estava super feliz das coisas que eu estava falando para ela, né? Então, são coisas que, para a Laís, que é uma jovem jogadora, a Mari, que teve a sua primeira convocação agora, ela tem 21 anos, a Mari, foi titular no jogo mais importante, talvez, para a gente nesse ciclo, que foi contra Porto Rico, ela foi titular, né? A Mari, que foi uma conquista dela também. Então, são coisas que a gente tem que realmente valorizar para que a gente possa dar o melhor treino. Então, a gente fala de metodologia de trabalho. Então, a gente está criando, com isso, uma forma de trabalhar, uma metodologia de trabalho. O que quer dizer essa metodologia? Né? Não importa quantos recursos você tem. Porque, às vezes, a gente fala assim, pô, eu preciso de recurso, eu não faço porque não tem recurso. Ok. Se você tiver um monte de recurso e não souber usar, dá nisso aí. E, às vezes, você, com poucos recursos, sabendo usar, você atinge o seu propósito. Essa foto explica exatamente o que a gente pensa às vezes. Às vezes a gente está num lugar que não tem tanto recurso. Se imagina, depois de eu ter voltado do Japão, eu pegar o basquete feminino. De 10 pessoas que eu conversava, 11 me falavam, você tá maluco. Você tá louco. Você tá jogando feminino, cara. Você acabou de vir do Japão, cara. Você tá trabalhando num alto nível. Você foi seleção brasileira masculina. Você foi técnico do Flamengo, campeão do Flamengo. Como é que você é do feminino? Assim, já dizendo que o feminino era uma porcaria, que não tinha recurso. Fala que tá bom, vamos então criar essa maneira. Porque os lugares também que eu estive também não foram assim. Não tinha sempre recurso. Paulistano, eu falei, fiquei 16 anos. Ali não era um time competitivo. Ele se tornou um time competitivo. E agora altamente competitivo. Mas o Paulistano, o Dante sabe muito bem isso, que foi técnico do Pinheiros há muito tempo. O Paulistano era um time participativo. O Paulistano era um clube de sócio, de riquinho, que participava lá. Não podia ter militante, era só associado. É verdade ou não é, Dante? Sim. As coisas foram mudando. A gente foi mudando. Então, os recursos, se você não tem hoje também, né, a gente tem que fazer isso, encarar nossas realidades. Enquanto você não tem o que você quer, trabalhe com o que você tem. Simples. Enquanto você não tem o que você quer, encare sua realidade. Às vezes, o seu sucesso está na sua escola. Às vezes, o sucesso está no seu clube de bairro. Não está onde você está imaginando. Putz, eu queria estar no Flamengo, eu queria estar no Maranhão, eu queria estar ganhando a Liga. Não. Às vezes está na sua escola. Dali vai sair muita coisa que você pode fazer. Então, você tem que ter o seu plano, mas tem que saber também qual a sua realidade. E a gente sabe que a nossa realidade não é simples assim, né? De chegar ali facinho aonde a gente quer chegar. A gente tem uma certa dificuldade para chegar onde a gente quer. Mas chega, viu, gente? Mas chega. Chega, né, Dante? Falar que José Neto saiu de Tapetininga, né? Chega. Pode ter certeza que chega, né? Então, eu queria falar para vocês assim, ó, a gente tem que ter nosso sonho, né? Mas a gente também tem que saber que a oportunidade, né, ela tá ali adiante. E aproveitar. Se imagina se o Dante tivesse falado para mim assim, Neto, me ligou um cara do Paulistano aí para você ser auxiliar na escolinha de basquete do Paulistano. Eu falei, Dante, eu quero ser técnico, cara. Eu quero ser o técnico do Coque. Naquela época era o Coque. Né? Eu quero o lugar do Lula, cara. Cara, mas se eu não começar de um jeito, não vou chegar lá. Né? Não vou chegar. Então, são coisas que a gente tem que saber, que a oportunidade, ela está diante, respeitar isso. Eu quero colocar aí, está acabando já, algumas coisas que eu considero para a gente ter êxito, que vale muito a pena a gente saber. Eu gosto de compartilhar isso, porque isso é uma coisa bem geral, que serve até para a nossa vida. Né? De um amigo, ele tem um livro que chama Acredite.
Ele é um missionário da Igreja Católica, tal, mas eu converso muito com ele e ele fala umas coisas assim relacionadas à vida, relacionadas ao propósito, relacionadas ao nosso trabalho, que vale a pena e que eu acho que encaixa muito no nosso dia a dia, né? Então ele fala o seguinte, que o Oi. Oi, Neto. Travou. Fechou? Alô? Aqui travou. Ficou travado. Acho que nós vamos ter que entrar de novo. Espera aí, deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Vamos tentar entrar de novo, gente? Mas ainda tá a foto dele ali. Pois é. Neto? Oi, Neto. Oi. Oi, voltou? Voltou, né? Voltou. Saiu para todo mundo? Não, a gente estava vendo... a gente estava vendo você, mas a gente não pegou. Esse finalzinho aí que você ia falar do êxito, foi exatamente aí que travou. Neto? Oi, Neto. Eu acho que caiu, né, gente? Oi. Voltou, né? Voltou, agora voltou. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo, então. Deixa eu ver se eu consegui entrar aqui, se ele... Tá travando. Ver se eu consigo... Tá travando, Dante? Tá travando, tá cortando. Espera aí, vamos ver se melhora aqui. Agora voltou. Tá. Neto, voltou a tela. Beleza. Era essa última aí, né? Isso. Quando você ia começar a falar do êxito aí, nessa tela que tá o troféu aí. Agora ficou mais claro ainda. Agora ficou mais claro ainda para você ver que eu não tenho realmente moral, tá vendo? Quem tem moral é você. Só cai para mim. Só cai para mim. Tá vendo? Bom, vamos lá. Tá falando do êxito, né? Vocês escutaram. É um cara que eu gosto de conversar muito, acho que vale muito a pena, assim, as coisas que ele fala sobre o êxito, né? A primeira etapa, a gente vai ser zombado, cara. Vou dar uns exemplos, por exemplo, de quando eu cheguei no Flamengo, que eu acho que foi um dos lugares que eu tive mais êxito, né? Quando eu digo eu, assim, é quando eu fui técnico, né? Então, eu cheguei aqui e no começo eu falei assim, gente, a gente precisa treinar. Nós vamos mudar a mentalidade e nós vamos treinar. Nós vamos precisar que vocês treinem. Pra caramba. Nós vamos treinar. Beleza? Os caras, mas como assim? Não, nós vamos treinar 2 vezes por dia. Os caras, você tá de sacanagem. Pô, eu moro lá na Barra, não sei o que lá. Ou seja, eu fui zombado. Ele falou, não, esse cara tá louco. Esse cara tá maluco. Que vai treinar tanto assim? Vai treinar pra quê? Nós nunca treinamos assim. Pra quê? Pra que nós vamos treinar? E eu só ouvi. Então, ok. Mas continuei, porque eu acreditava que aquilo podia dar certo, né? Quando continuamos e as coisas começaram a ficar melhores, passei a ter um respeito. Esse respeito não é aquele respeito assim, porra, o Neto é... Não. É assim, pô, cara, já que ele tá falando pra gente que a gente treinar e o negócio tá melhorando, a gente tá ficando bom aqui, seguinte, velho, vamos fazer o que ele tá falando. Então começaram a respeitar, falaram assim, tá bom, vai, vamos lá, vamos parar de reclamar e vamos fazer. Então, a hora que eles me respeitaram a ideia, né, respeitaram o propósito, o que eu tenho que fazer? Vou dar exemplo. Então, gente, eu tenho que chegar no horário. Se eu falo para vocês aqui, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Eu, como técnico, eu tenho que dar exemplo. Né? Então, eu tenho que ter uma liderança pelo exemplo. Depois, a gente continuou ganhando. Foi uma sequência de vitórias que eu acho que dura até hoje. O começo, que a gente começou e perdeu, acho que só no segundo turno. A gente ganhou o primeiro turno inteiro de todo mundo. E o segundo turno a gente perdeu na terceira, quarta rodada. A gente ficou, acho que 20 vitórias seguidas. Né? Eu acho que tem até hoje esse recorde. E aí, quando a gente começou a ganhar assim, os caras, caramba, pô, tá dando certo esse negócio. Então, eu comecei a ser considerado. A nossa ideia, a nossa proposta passou a ser considerada. Então, o que eu tenho que fazer? Elogio.
eu vou elogiar. Tá vendo? Vocês estão fazendo as coisas, vocês estão vindo treinar, vocês estão fazendo tudo certinho, estão se dedicando, estão cumprindo com as coisas, estamos ganhando, beleza. Então, as nossas coisas sendo consideradas, elogia, porque eu estou vendo um esforço deles também. A quarta etapa, você começa a ser admirado, porque aí outras pessoas, você imagina, o Flamengo ganha, e nessa época, o Flamengo só estava no futebol, não ganhava nada. Vocês lembrarem, pegarem lá de 2013 até 2015, 16, o Flamengo não ganhava nada no futebol. Ganhou uma Copa do Brasil que caiu no colo dos caras, mas foi assim, não ganhava nada no futebol. Então a torcida começou a vir pro basquete. Então, o basquete ganhando, a gente começou a ter uma admiração. E quando a gente começa a ter uma admiração, e não só pela nossa equipe, mas também por outras pessoas, outras equipes começaram a admirar o nosso trabalho, o que a gente faz? Começa a se relacionar. Pensa em alguém que você admira. Agora, se imagina você chegando para essa pessoa e essa pessoa, desculpa o termo, cagando para você. Você vai continuar admirando essa pessoa? Não vai. Fala, porra, cara. Porque tem aquele negócio, né? Para você ter certeza se realmente os seus ídolos são os seus ídolos, conheça o seu ídolo, né? Porque aí você vai ter a certeza. Então, se você admira alguém, você começa, e você é admirado, comece a relacionar. E por último, a gente se torna referência. Então a gente viu que esse trabalho que a gente começou a fazer no Flamengo, que a gente ganhou 1, 2, 3, 4, cara, a gente começou a se tornar uma referência. Todo mundo queria saber o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo, como é que era, começaram a querer ver os treinos, começaram a querer ver como a gente jogava, perguntaram, e aí você faz o quê? Liderança. Aí você tem que ter uma função de liderança, você começa a liderar. Porque você sendo uma referência, você tem que ser líder, né? E o líder aproveita a circunstância para poder desenvolver as coisas. Então, essas são as etapas do êxito. E agora eu vou falar para vocês, eu já estou naquela primeira de novo lá, o negócio é meio cíclico, assim. Eu já estou lá agora já estou começando a ser zombado de novo. Então, é uma coisa cíclica, não é um negócio que você se torna referência e fica sendo referência a sua vida toda. Não é isso. Vocês são ciclos que a gente começa a ter, mas é importante saber que a gente, quando for zombado por uma ideia que a gente está propondo, por uma maneira de a gente trabalhar, pela qualidade do treino que você quer dar, daqui a pouco, se isso continuar dando certo, você vai ter um respeito, você vai ser considerado, você vai ser admirado e você vai se tornar uma referência. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, que eu acho que é super útil, para mim foi super útil, eu penso muito nisso aí e queria agradecer vocês aí, porque acho que dessa forma a gente conseguiu formar uma equipe, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Formar uma equipe de êxito, eu acho que essa é uma equipe que tem êxito, apesar da gente não ter classificado, eu acho que a gente, pelo menos, abriu um pouco os olhos para o basquete feminino do Brasil, que essa era uma coisa que a gente queria, e acho que a gente vai ter muita coisa para fazer, acho que todo mundo está muito motivado para que a gente possa seguir. Então, quero dizer que é assim, o caminho ele se faz de erros e acertos, a gente vai errar pra caramba, é importante a gente saber, né, que os erros vão existir e saber o que nós temos que fazer, assumir os erros e tentar corrigir esses erros para que a gente possa melhorar. Eu falo muito para os meus atletas o seguinte, não tem problema você errar. O problema é se você errar sempre a mesma coisa. Né? Porque se você errar, a gente corrigir, e você errar outra coisa, a gente corrige, daqui a pouco você não está errando mais. Porque se você sempre errar coisas diferentes, uma hora acaba. Uma hora você vai muito mais acertar do que errar. Porque você já aprendeu. Então, acho que esse é o papel nosso de treinador, é o nosso papel de professor, de formador, de a gente passar as coisas também para que possa ter um desenvolvimento do lugar onde a gente está, dos atletas. Eu acho que assim a gente consegue ter êxito. Quero agradecer vocês aí, Dante, pelo espaço. Espero ter conseguido atingir o objetivo aí, que era de falar sobre isso, né, Dante? Beleza, Neto. Olha, muito bom, viu, Neto? Você realmente é um cara que, mais do que ninguém, eu sei o quanto você batalhou aí e quanto você soube aproveitar as oportunidades e, mais do que isso, né, se preparou para essas oportunidades, né? Acho que isso é muito importante também, porque às vezes a oportunidade chega e você não está preparado para ela. Quem dizia muito isso era o Rubem, o Manhano, né? Eu falava isso, né? Você tem que estar preparado. A hora que eu te convocar, você tem que estar preparado. Você não vai se preparar depois da convocação, né? Ele falava muito. Eu aprendi muito com o Rubem, Dante. Aprendi exatamente. Muito então, um cara que tinha...
Então, eu acho isso, sabe, Neto? Eu acho que você está sendo um exemplo aí para todo mundo, né? Assim como foi o Miguel na época dele, que também ontem a gente bateu um papo legal, estava presente, enfrentou muita dificuldade, né? É, foi zombado no começo, né, Miguel? Como disse o Neto, foi zombado, mas soube aproveitar a oportunidade, se cercou de pessoas importantes e boas, né? Como você falou aí, a questão da comissão técnica. Então, eu acho que tudo isso serve muito de exemplo para a gente, tá bom? Uma coisa importante, Dante, que eu acho que a gente também tem que ter na nossa cabeça, assim, que é uma coisa também que foi amadurecendo muito na minha, né? Por esse período, assim, é que a gente tem que deixar alguma coisa para que aquele lugar que a gente passou seja melhor, né? Então, a gente tem que deixar uma contribuição, né? Eu vejo o Cortella, por exemplo, falar, ele falou assim, cara, você só vai saber se você foi bom quando você sair e as suas coisas, elas terem uma continuidade, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, saber que as coisas que a gente fez foi útil até para que aquele lugar onde a gente estava se tornou ainda melhor. Então, acho que eu fico feliz assim pelos lugares assim onde eu passei. Hoje eu vejo esses lugares melhores, né? Eu vejo o paulistano muito melhor porque as pessoas entraram e aproveitaram aquele começo e deixaram ainda melhor. Hoje o Flamengo continua sendo bom, continua sendo ótimo, disputando as finais, voltando a vencer campeonatos, né? Então, acho que eu torço para que cada vez mais eles ganhem. Essa foi uma coisa que, vou ser bem sincero, foi amadurecendo assim na minha cabeça, né? Por isso que, quando eu fui entrar na seleção feminina, eu fiz questão de conversar com todos os ex-treinadores da seleção. Falei com todos, sem exceção. Maria Helena, falei com o Miguel, falei com Barbosa, falei com Vendra. Eu fiz questão de falar, porque assim, a gente tem que saber respeitar vamos dizer, essas entidades, né? Porque o que eles fizeram. Eu acho que isso é uma coisa que foi amadurecendo muito. Então, hoje eu fico feliz assim de poder ver os lugares onde eu passei, que eu não estou mais, mas vendo esses lugares melhores, né? Porque pessoas competentes estão fazendo essas coisas serem melhores. Então, acho que é uma coisa que a gente também tem que ter na nossa cabeça, de que o bom para a gente não é o ruim para o outro, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que saber que, às vezes, o bom para o outro é bom para mim também. Então, acho que essas são as coisas que a gente pode compartilhar, que a gente tem que ver, né? E valorizar do outro também, que o outro está podendo fazer coisas boas, tanto quanto, ou até melhores daquilo que a gente fez. Legal. Netão, vou te liberar, porque você tem uma outra aí agora, né? Só avisar para o pessoal que amanhã, às 17 horas, pelo Instagram, né? O @VivoBasquete, nós vamos ter o Zé Medalha. Né? Nessa maratona que nós estamos fazendo aí de live sobre vivências e experiências. Começamos com a Ellen, ontem foi o Miguel, hoje de manhã foi o Guerrinha, amanhã o Medalha, sábado o Cadum, e aí nós vamos a semana inteira trazendo um pouco da história do nosso basquete. O pessoal quer fazer pergunta, eu tenho tempo aqui, não tem problema. Será que alguém quer fazer pergunta? Alguém quer? Michele? Olá. Olá, Tudo Michele. bem? Tudo bem? Estamos aqui, né? Aprendendo mais um pouquinho, cara. Sempre é bom, né? Às vezes eu aprendi uma coisa, sabe? Que às vezes a gente aprende também o que fazer, mas a gente também aprende o que não fazer. Então, às vezes a gente escuta assim, pô, isso aí eu não vou fazer nunca, pô, isso aí... Mas é bom a gente ouvir, né? Pra gente saber que não vai fazer. É, verdade. Tem coisa que não serve, não é da nossa realidade, né? Mas, assim, é um prazer enorme, né? Ter o professor Dante aí, que a gente estudou na faculdade, né? Podendo ter esse tete-a-tete. Você, Neto, com todas as suas experiências aí, a gente, como uma pessoa que a gente vê pela TV, cara. Então, assim, é muito bom mesmo estar aprendendo com você. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o desafio de pegar a seleção feminina, né? Eu acho que estava precisando, acho que nós vamos colher grandes frutos. E uma das coisas que eu concordo muito com você é que as pessoas têm mania de ficar só se lamentando, reclamando, sabe? Eu não faço isso porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Então, isso eu vejo um fator muito limitante das pessoas.
E que a gente não tem mesmo, não. Tem gente que tem mais apoio, mais atleta, mas você tem que fazer com aquilo com que você tem. Exatamente. E tentar fazer o seu melhor. Então, assim, é isso que eu tento passar para os meus alunos, para os meus atletas aqui, na onde eu trabalho, né? E eu vim para compartilhar isso e agradecer. Não, Obrigada. Michele, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem onde a gente está, da gente poder fazer alguma coisa, né? Esse alguma coisa, às vezes é ganhar um campeonato, às vezes é disputar uma competição internacional, mas às vezes é desenvolver um talento, é criar o gosto pela modalidade, né? Eu falo muito para os técnicos de categoria de base, a maior habilidade que um técnico de categoria de base tem que ter é fazer com que o aluno goste de basquete. Porque se ele tiver essa habilidade de fazer o aluno gostar de basquete, todas as outras coisas já ajudam demais. Ajuda ele a aprender, ajuda ele a ser comprometido, ajuda ele a ter o espírito... Uma pessoa melhor na vida, né? Exatamente. Então, acho que esse é um o grande elemento que eu acredito que um treinador de categoria de base, um professor, principalmente de escola, ele possa ter, né? Que ele possa ter essa habilidade de fazer o seu aluno gostar de basquete. E isso aí você vai fazer aonde você está. Não importa se é no primeiro mundo, não importa se é um lugar onde não tem ninguém, se é numa escola do bairro, não importa isso, né? O que importa é que você tenha a possibilidade de fazer alguma coisa. Eu falo assim muito que a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas, né? E se nós podemos trazer essa diferença, eu acho que já é uma grande vitória já, né? É isso aí. Bom, muito bom, Michele. Obrigado, viu? Obrigado muito bem. Mais alguém, gente? Mais alguma perguntinha aí? Senão eu vou dispensar. O Marco Sharp quer fazer? Ô, Neto, você vê o teu tempo aí, tá? Você que vai coordenar isso agora. Tranquilo. Marquinho, abre teu microfone aí. Abre teu microfone, Marcos. Não. Aí, Marquinhos. Abriu o microfone aí? Abriu? Abriu, estamos te ouvindo, nós estamos te ouvindo. Ah, tá ok. Tá ok. Ô, Neto, excelentes colocações. O papo foi agradabilíssimo e gostei demais do que você citou entre a diferença de formar e ensinar. Principalmente na nossa base, eu observo que isso seria fundamental os nossos treinadores e professores saberem. Obrigado, excelente, muito bom e mais sucesso aí na sua carreira. Bom, Marquinho, cara, um prazer aí estar falando com você. Você sabe que você foi um dos caras de referência para mim quando eu comecei. A gente teve uma possibilidade de estar trabalhando junto bem pouco tempo ali no Paulistano, depois eu via você trabalhando muito no Pinheiros e depois outros lugares. Você sempre foi um cara de referência para as categorias de base, um cara que eu admiro demais. Aprendi a respeitar muito e ver você agora aí, cara, participando disso, me deixa muito feliz. Acho que já ganhei o dia hoje de poder ter visto você. Fazia muito tempo aí que eu não via e não ouvia você. E então eu te agradeço muito. Mas sabe, Marquinho, uma coisa que também eu vi nesses dias, que eu aprendi, esses dias não, né? Esse tempo agora aí, é que muitas vezes os treinadores, eles não sabem essa diferença. Não é que eles não querem usar essa diferença. Ninguém ensinou para ele essas diferenças. É a mesma coisa do jogador, que às vezes a gente reclama, esse jogador não tem leitura de jogo. Cara, mas quem ensinou o jogador? Às vezes o jeito que a gente critica o jogador, a gente está criticando a gente mesmo, porque são funções que a gente teria que ter. Eu vejo muito, por isso que a gente vê a necessidade dessa escola de treinadores, de mais cursos, né, de mais clínicas para treinadores, para eles saberem exatamente isso. Que existe uma diferença entre você ensinar e você formar. Que existe uma diferença de tratamento, né? Você pode tratar o outro diferente, você não pode tratar com diferença, que são coisas distintas. Então, essas coisas faz parte de um ensinamento. Como você se relaciona com a imprensa, por exemplo, como você se relaciona... Acho que isso faz parte. Eu conversava com o Virgil, que fez o curso de treinadores, tá na Escola de Treinadores da França, e ele falava para mim, Neto, a última etapa, o último ano do curso de treinadores da França,
o que menos a gente fala é de basquete. A gente fala de relacionamento, a gente fala de equilíbrio emocional, a gente fala de psicologia. Porque quando o técnico, para ele atuar nesse nível que vai credenciar ele a atuar, que seria o alto nível do último estágio da escola de treinadores, ele tem que saber isso. Porque nas outras coisas ele já aprendeu o fundamento, ele já aprendeu como ensinar. Agora ele tem que aprender a se relacionar. Porque quando chega nesse nível, ele precisa aprender a se relacionar. Então, acho que essas são as coisas, sabe, Marquinhos? Que a gente falta, às vezes, a gente ensinar para os nossos técnicos. Né? Quem está ensinando os nossos técnicos? A gente vê, por exemplo, hoje, uma preocupação de que hoje, para você trabalhar como técnico de categorias de base, você precisa ter o quê? O CREF. Para você ter o CREF, hoje você precisa ser o quê? Ter um curso de educação física. Eu não consigo ver nenhum curso de educação física que tenha, por exemplo, o que eu tive. Nós tivemos lá 4 semestres, né, Dante, de basquete. Nós tivemos 4, quando eu me formei, a gente teve 4 semestres de basquete. Hoje, a gente tem, talvez, 1 mês, 2 meses de basquete, e quando acaba, esses alunos, eles estão não capacitados, mas eles estão credenciados a poder pegar uma equipe. Ou seja, às vezes um jogador que ele tem um conhecimento que ele viveu a vida inteira dentro da quadra, depois ele saiu dali, ele parou de jogar, foi estudar, foi lá, fez vários cursos na Europa, tal. Ele volta aqui, ele não pode trabalhar. Essa é uma coisa que nós temos que discutir também, entendeu? Se a gente quer pessoas que tenham isso ou não, porque a maneira de você ensinar também é importante. Então, a gente ensinar, sabe, Marquinhos, os alunos, na faculdade de educação física, a gente ensinar realmente o basquete para que, quando eles saiam dali, eles consigam trabalhar com uma categoria de base, já que a gente não tem ainda formatada uma escola de treinadores. Mas, pô, Marquinhos, fiquei feliz demais aí de você participar. Espero que a gente possa ter outros contatos aí, porque você é um cara que eu admiro muito. Obrigado, Marquinhos. O Miguel... eu que agradeço. Desculpa, Marquinhos. O Miguel está querendo falar. Miguel, abre teu microfone aí para falar. Beleza, Miguel? Olá, galera. Boa noite. Boa noite, Neto, Dante. Neto, você bem objetivo. Ouvindo você falar, eu voltei um pouco há 25 anos atrás e mostrou um pouco similaridade de trabalho, né? Só que naquela época eu era muito mais jovem, com não tanto conteúdo, mas com muita vontade de vencer. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao treinamento. Nós tínhamos, não sei se você escutou ontem, nós tínhamos eu, Sérgio, Maronese, Hermes, no início tinha um Borracha. Ivan de Minas. E a gente sempre fazíamos aquela reunião, treinamento, botava no papel o que queria ser. Como é que é o teu esquema, assim, numa seleção, tá? É você sempre que dá o treino e os teus auxiliares te ajudam, ou cada dia era um? Porque eu vou dizer como era o meu. Ali a gente tinha as sessões de treinamento, parte da manhã mais técnico, tático, nós determinávamos, e no final ficou assim, eu, Ivan e Sérgio. Cada dia dava um treino e os outros 2 auxiliavam, entendeu? Só que na hora da parte do tático, um ficava um pouco com a defesa, outro com o contra-ataque, a gente revezava isso. Como é que era o teu esquema? Parabéns aí pela palestra. Valeu, obrigado. Um prazer aí estar falando com você também. Ontem assisti a sua palestra, foi bem legal também, foi super útil. Então, Miguel, a gente faz o seguinte, a condução do treino, eu conduzo o treino. Então, como a gente faz as reuniões antes dos treinos, a gente sabe exatamente tudo que a gente vai fazer, a sequência de treinos. E ali nessa reunião, a gente distribui as funções, entendeu? Então, eu faço a condução do treino, mas durante o treino tem a interação dos outros assistentes, do preparador físico. Por exemplo, no início da preparação física, o Diego ele dá muita coisa de basquete também, que é conversado com a gente antes. O gesto motor, por exemplo, usando as coisas da preparação física no gesto que a gente vai usar. Por exemplo, a gente gosta muito de chegar jogando, né? Que eu tenho falado bastante isso. Então, como nós vamos correr a quadra, até onde elas vão correr, como... Isso o Diego usa, colocando dentro do conteúdo dele de preparação física. Né? Lógico que tem toda a parte de musculação, toda que é uma coisa mais específica, mas quando ele tem que fazer as coisas na quadra, a gente usa muito relacionado às coisas que a gente tem como metodologia. Então, o Diego tem essa ação também. E a gente distribui as funções. Por exemplo, durante o treino, a gente fala, Diego, fica
presta atenção no gesto, por exemplo, deslocamento de defesa, olha como ela está se deslocando, coisas mais relacionadas à parte técnica e física, né? Como ela está correndo, corrige a corrida dela, corrige o deslocamento dela, tal, umas coisas assim. O Diego tem a liberdade de, durante o treino, ir lá e falar com o atleta sobre aquilo. O Camargo, o Virgil, eles têm a função também de interferir na parte tática, porque eles têm conhecimento disso. Nós já discutimos isso antes. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa e a gente para o treino, eles falam. Ele fala para mim, eu falei, não, pode falar, você fala. Não, ó, aqui nessa situação a gente tem melhor fazer isso, melhor fazer assim, tal, tal, tal. Beleza, porque a gente já discutiu antes o nosso treino. Eles já sabem o que dá. E a gente, é lógico que quando a gente está discutindo o que nós vamos dar no treino, a gente pensa nas possibilidades de que pode acontecer. Qual que pode acontecer? Qual que é a dúvida que pode ter aqui? O que elas podem ter de dúvida aqui? Será que elas vão ter dúvida de sair assim? Como nós vamos corrigir? Então, eles sabem dessa ação. Então, a interação é de todo mundo. Eu tenho a condução do treino, mas a interação é de todo mundo. Eu gosto muito de fazer uma situação que é assim, a gente coloca sempre jogos no final do treino, algum tipo de jogo, né, no final do treino. Às vezes é um jogo mesmo, às vezes é algum jogo com alguns propósitos, né, usando algumas coisas que a gente quer melhorar. Por exemplo, rebote defensivo. Um rebote defensivo hoje vai valer 4 pontos. Entendeu? Vai valer mais que uma cesta de 3. Para elas darem valor àquilo. O rebote ofensivo hoje, a gente quer que elas possam ir mais para o rebote ofensivo. Hoje vai dizer que ela vale hoje, o rebote ofensivo vai valer 5 pontos. Entendeu? Porque a gente quer que valorize mais isso. Então elas vão ter esse hábito demais. Nessa hora, eu faço o seguinte, como eu divido as equipes, eu falo, Virgil, você cuida de um time, Camargo, você cuida do outro. Entendeu? E eu fico ali cuidando dos dois. Mas eu deixo eles conduzindo o time. Porque, na verdade, o que eu quero é que, depois que eu não esteja mais, que eles continuem. Entendeu? Então, eu também preparo uma situação de que se no jogo acontecer alguma coisa, não que eu seja indisciplinado, porque eu sou um cara super tranquilo, não reclamo com o árbitro, sou um cara de sossegado. Não, quase nada. Difícil de eu ser expulso. Mas caso eu seja, as jogadoras também vão conseguir ouvir ele da mesma forma, na mesma linguagem, entendeu? Então, essas são coisas que a gente fala assim, não, aqui é todo mundo, beleza, mas o que você faz para treinar isso? Quais as coisas que você faz para que isso aconteça e elas escutem, entendeu? Então, por exemplo, eu estou no banco, no jogo, vendo uma situação, substituir, a menina foi para o banco, o Virgil vai lá falar com ela, o Camargo vai lá, porque ele sabe o que vai corrigir. Até ele sabe por que ela está saindo. Ele sabe durante o jogo as coisas que a gente precisa corrigir. Então, eles podem dar uma informação. Elas podem ouvir a voz deles. Entendeu? Então, a gente conduz dessa forma, Miguel. A gente é muito participativo. A gente está falando a mesma língua, mas isso tudo porque a gente prepara antes. A gente senta junto e fala, hoje nós vamos fazer isso. Então, todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer. A interação com eles é bem mais, vamos dizer assim, muito mais consolidada. Então, o Neto, vou fazer o seguinte, eu vou fechar com o Camargo. O Camargo quer fazer uma pergunta. Então, Camargo, abre teu microfone aí e a gente encerra com você, tá? Conversa com o tranquilo Neto aí, que é sossegado, não reclama, né? É uma pessoa sossegada. Né? Quase nada, né, Camargo? Boa noite a todos. Dante, um abraço, Juan. Neto, um grande abraço, um abraço a todos. Eu tive um convívio muito próximo agora, né? Tive o privilégio de conviver com o Neto, né? Desde o ano passado para esse ano. E eu tenho certeza que eu nunca fiz essa pergunta para você, Neto. E nós somos seres em constante aprendizado e transformação, né? Nós somos humanos e nós temos que buscar a melhoria constante. Queria perguntar para você qual é uma qualidade, uma qualidade que você busca melhorar durante esse aprendizado da tua vida toda, que você fala, poxa, eu tenho que melhorar nisso e tal, faço bem, mas tenho que fazer melhor. E qual é a outra que você domina, assim, brincando, você fala, sem ser arrogante, eu sei disso, a fala não é nesse sentido, qual uma qualidade que você está em você, é uma coisa que você domina bem no teu grupo, no teu dia a dia, com a tua família, enfim, com tudo, e qual é a outra que você tem que trabalhar, é boa, mas tem que trabalhar um pouco mais? Boa pergunta, hein, Camargão? Isso aí você não tinha feito, não, cara. Isso aí você me pegou despreparado. Você podia ter feito uma pergunta que a gente já fala sempre. Corta ele, Neto. Aquela que nós combinamos não foi, né? Ô, Neto. Fala lá, fala com ele.
Corta ele da comissão técnica. Você vê? Outro assistente, ele quer me derrubar mesmo. Mas então, Camargo, eu acho que, assim, vou primeiro falar a coisa que eu acho que eu preciso melhorar. Eu acho que eu preciso melhorar em vários aspectos. Eu acho que a gente está constantemente melhorando. Como eu falei para vocês, hoje, se eu tivesse que trabalhar, por exemplo, com as categorias de base, eu trabalharia de uma forma totalmente diferente hoje. Hoje eu não trabalharia da mesma forma. Eu faria coisas muito diferentes. Teria condutas diferentes. Essa é uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo durante os anos. Mas especificamente, assim, uma das coisas, eu vou tentar falar algumas. Uma das coisas, primeiro, eu acho que é eu melhorar um pouco mais na maneira de lidar com as coisas adversas, entendeu? Porque assim, quando a gente planeja, eu sou um cara muito sistemático. E quando eu planejo as coisas e as coisas acontecem de um jeito que você não planejou, assim, aquilo me irrita profundamente, me tira um pouco o foco. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado, isso não tirar o meu foco do propósito, porque não aconteceu daquele jeito que eu queria, mas o propósito ele continua ali. Então isso ainda me tira o sono, isso me incomoda, me dá dor de estômago, sabe, não digere bem. Isso eu falo em todos os sentidos. Às vezes é com o árbitro, às vezes é com o dirigente, às vezes é com o jogador, às vezes é com alguém da comissão, sabe? Aquilo, eu acho que isso eu estou numa constante melhora. Por isso é que eu acredito muito que ajuda demais se a gente consegue fazer bem essa gestão do negócio. Uma coisa que, para você ver, é engraçado, mas uma coisa que você falou assim, o que eu acho que faço bem, cara, eu não tenho problema de compartilhar as coisas, entendeu? Eu não tenho esse problema. Eu não tenho problema de dizer as coisas, até teve uma coisa bem engraçada que a gente foi numa competição com o Flamengo uma vez e acho que foi na Colômbia ou no Equador, não lembro. E aí eu saindo do treino, veio um repórter e me perguntou antes do jogo, falou assim: coach, qual que é o que você está pensando no jogo hoje? Como que você... E eu falei, cara, não, a gente está pensando em jogar assim, jogar mais com uma velocidade e tal. Cara, o Rodrigo e o Diego escutaram e falaram: você tá louco, velho? Você tá falando tudo que você vai fazer, você tá maluco. Eu falei: não, beleza, cara, mas eu quero ver daqui a algumas horas os caras defenderem o nosso time assim. Cara, acabou ganhando um jogo de 30 pontos. Não tem, porque assim, eu não tenho problema de compartilhar as ideias. Isso aí eu não tenho problema com os assistentes, de dar liberdade para eles, tal. O meu problema é quando as coisas que a gente planeja, elas não acontecem do jeito que a gente esperava ou que a gente planejou, isso me incomoda, entendeu? Então, por exemplo, eu vou para um jogo, eu vejo o árbitro com sacanagem, porque assim, acontece às vezes do árbitro querer ser protagonista, aquilo me incomoda, porque isso não estava no meu plano, entendeu? Então isso me tira um pouco o foco. Ou então, eu vou lá, tem o técnico do outro time fazendo papagaiada. Cara, isso me tira o foco, sabe? Porque isso não está no meu plano. Então, essas coisas eu preciso trabalhar melhor, né? Como dirigente, né? Uma vez em Joinville, o cara começou a me xingar. Vai se fuder. Cara, o cara tava do lado do prefeito. No dia seguinte, o cara veio falar para mim. Falou: cara, você não pode fazer isso, cara. O prefeito ficou puto e você tá fazendo essas coisas. Eu falei: cara, é uma coisa que, você entendeu? Não tem nada a ver, nada a ver. Então, essas coisas, eu acho que eu fui melhorando. Mas eu acho que ainda preciso melhorar mais. As coisas fora do que eu acredito que aconteçam, elas não podem interferir tanto na minha paciência, no meu foco, nas coisas que eu estou fazendo. Porque tem coisas, às vezes, eu vou te falar bem a verdade, cara. Ainda tem coisas que eu vejo e dá vontade de eu ir, não menosprezando nada, mas dá vontade de eu ir vender seguro, velho. Dá vontade de eu ir trabalhar dentro do escritório, fazer outra coisa. Porque quando eu vejo algumas coisas assim no basquete, me frustra, entendeu? Isso não pode acontecer. Essas coisas que eu estou tentando trabalhar para que isso não interfira diretamente no meu trabalho. Beleza, então, pessoal, vamos liberar o Neto, que daqui a pouquinho, né, ele tem uma outra. De novo, eu deixei meu telefone aí, se alguém quiser entrar no nosso grupo aí, no Amigos do Basquete, é um grupo que está muito legal. Miguel tá aí, o Neto, o Hélio, tem uma turma muito bacana nesse nosso grupo aqui. E quem quiser, é só me mandar um zap, tá ok? Então, gente, muito obrigado, Netão. Eu que te agradeço. Parabéns. Obrigado, não tenho o que falar. Feliz de ver todo mundo. O Juan que estava aí também, não sei se está aí ainda. Bom demais ver todo mundo aí, legal demais. Juan tá aí, sim.
Legal, legal. Gustavinho, Valeu, agora gente. o Gustavinho tá aí. Puta, tomara que não tenha falado nenhuma besteira aí. Gustavinho, pô, um abração aí. Falou não. Legal, legal ver todo mundo aí. Um grande Pessoal, abraço. valeu, muito obrigado. E amanhã, às 17 horas, tem uma live com medalha no @vivobasquete, tá ok? Um abração aí para vocês todos, Netão, obrigado. Dá um abraço em todo mundo aí em casa, tá? Um abraço. Valeu, um beijo para todo mundo aí. Valeu, Dante. Um abração aí também.